lá, ó. Essa aqui não vamos falar da nossa casa agora. Casa de leis. O Flávio Mantovani saiu de cena da Câmara e ele era o da CCJ. Então ficou uma vaga aberta na Comissão de Constituição e Justiça. Quem foi nomeado na CCJ foi o vereador Belino Bravin. Ele assumiu a vaga por indicação do presidente da casa, o Mário Hosokawa. A comissão é considerada a mais importante, pois analisa questões jurídicas aí dos projetos propostos pelos vereadores e também é a única comissão capaz de barrar projetos antes de ir para o plenário. E aí, quem assume a presidência da CCJ é Alex Chaves, o outro vereador que compõe é Sidney Telles. Mas o nome que causa estranheza, eu não estou dizendo aqui e não vou dizer aqui que o Bravin é incapaz, mas eu digo que é talvez a comissão mais técnica da casa, Ângelo Rigon. Não teria que ser afeito ao direito para assumir uma cadeira na CCJ? Aqui, a despeito do que eu penso sobre o Bravin, acho que ele é o vereador mais atuante da casa. E não é disso que se trata. Se trata de ser uma comissão absolutamente técnica. A questão do atuante, isso é uma opinião sua. Eu vejo ele como assistencialista. E é isso que marcou todos esses mandatos. E não é atuante sendo assistencialista? Não é obrigação de vereador ser mas é atuante. Tá, eu não sabia que ele tinha um AB, para mim é uma novidade, porque é uma tradição da Câmara você ter um advogado como presidente, no mínimo como presidente da CCJ, né? Então, infelizmente, esse é o lado ruim do Flávio Mantovani, um dos lados ruins do Flávio Mantovani ter desistido de ser vereador. O pessoal vota nele, adoro o Flávio, mas o pessoal votou nele para ser vereador, não votou para ser diretor do PROCON. Mas né? ele não desistiu porque ele quis, né? É um processo de cassação aí que poderia... De qualquer forma... Tanto é que foi confirmada a cassação. De qualquer forma, o eleitor não pode pegar o voto e desfazer o voto, né? Então, vamos respeitar a vontade primeiro Claro do que eleitor. ele teve aí a questão de querer se candidatar a deputado estadual, né? Então, também teve essa questão... Ele foi candidato a deputado estadual. Não, tudo bem, mas tô falando assim, isso que gerou, desencadeou exatamente, isso. gerou essa infidelidade partidária força, disso. e me né? perdoa ele, mas não tem força para nomear, para indicar o diretor da juventude. Que foi o motivo dessa coisa toda aí. Tá. Mas é só para encerrar, é que a minha memória não me ajuda, mas recentemente eu dei uma notícia sobre o Bravin ter apresentado um projeto altamente inconstitucional. Altamente inconstitucional. Ele agora vai ser o presidente da comissão. Não é presidente. Ele compõe. O presidente é o Alex Chaves. Ele é o membro. Tá. Ele é o membro. Membro. Não. Mas membro não tem poder de... Não, voto igual. Membro. Então esquece tudo que eu falei, que eu achava que era presidente. Não, membro. Não, membro. Não falei presidente, falei presidente. Presidente é o Alex Chaves. O vice e o Sidney Telles. Exatamente, mas é membro da CCJ. E, independente de tudo isso aí, o Bravin sempre foi de políticas gerais, que é a área que ele atua. É a área que ele atua. Não é CCJ, mas já está começando um processo aí que eu, particularmente, não aprovo. Não vejo como isso vai melhorar a produtividade da CCJ. Mas a CCJ não tem um auxílio da Procuradoria? Sim, existe uma... E tem os advogados lá da Câmara? Tem? Sim. Assessoria legislativa. Porque assim, se a gente partir do pressuposto de que o vereador ele precisa ter um requisito mínimo para ser candidato ou ser um vereador, tem que ser formado em direito, mínimo, ou tem que ser formado em administração, aí cai completamente essa questão de constitucionalidade que precisa ser averiguada. Mas como não tem um requisito mínimo, a não ser a idade, etc., aí para saber ler e escrever, então é o que não tem o que se esperar. Desculpa, não, mas a CCJ está ali para ser... Os membros da CCJ são os vereadores. Para eleição eu concordo com você, mas na hora de... A composição das comissões tem que ter afeição com o assunto. Não, tem que ter... Não tem? Tem que ser vereador. Então tá. Simples assim. Agora, se o presidente Hosokawa, por exemplo, quis colocar ele, né? Ele é vereador. E é esse o requisito, ser vereador. E esse é o grande problema hoje do nosso país. Políticos que não sabem absolutamente nada, um Tiririca da vida, criticando aqui, um Romário da vida. A gente vive criticando médico de Facebook, Exato. A gente vive criticando advogado de Facebook. E aí a mesma coisa. É uma mudança o cara que vai analisar a constitucionalidade então, de uma coisa precisa saber da Constituição. Para ser membro da CCJ, se o requisito é ser um vereador, o Bravin é vereador. E só lembrando que independentemente de ser o Bravin ou qualquer outro, a Câmara, a CCJ já aprovou projetos absolutamente inconstitucionais. Então, quando o poder político quer, tio, não tem assessoria legislativa que segure. Pamela? Então, eu vou concordar aqui com o nosso pensamento inicial de que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça,
deveria sim ser compostas por nomes aí mais técnicos, né? Por mais que seja possível um vereador ser membro, né, ser vereador, mas eu penso que nas comissões, para somar, para, né, ter um olhar mais atento ali ao que está sendo votado na Câmara, proposto, enfim, o ideal seria mesmo que fossem pessoas mais técnicas. Agora, me desculpe o meu desconhecimento, não sei se o Alex Chaves tem também. Ele tem um AB, ele é Não, ele não é advogado? advogado, né? Então, eu sei, o Alex não é. Então não, Mas não, se existe então não uma temos nenhum procuradoria, advogado, não. viu? Mas se existe a procuradoria da Câmara para auxiliar, gente, Mas, Kim, a tudo bem, procuradoria é óbvio vai que seria fazer- muito interessante um advogado participar com o Flávio Mantovani, mas não é esse é o grande problema no nosso país hoje, colocar políticos que são, a maioria deles é analfabeto políticos, inclusive, né? Não sabe mas aí é a absolutamente opção nada. do povo. Mas, pois é o povo que vota nos Agora, vereadores que o presidente participam é o dos Mário membros. Mossocal e ele tinha outras opções, certamente. Afinal, são 15 nomes ali, né? Não é... A gente tem delegado ali no meio, tem várias pessoas. Então, talvez, né, a escolha aí é que chame a atenção, porque são nomes que não são técnicos. E como o Paulo trouxe, é uma tradição, né? Eu penso que é por essas questões que Maringá se diferencia. Não que esteja no papel, assim como essa questão do aumento de vereadores, as pessoas vão e se colocam contra e não deixam passar. É uma coisa que a lei permite, mas o maringaense, né, com o seu poder aí de influência e o posicionamento, não permite que aconteça. A mesma coisa essa questão da Constituição e Justiça. Pode ter nomes não técnicos ali, mas se nós podemos ter técnicos, é melhor que seja assim. E as pessoas cobram, então realmente é mais uma tradição aí sendo quebrada. Vamos lá, então. Agnaldo Vieira. É a mesma coisa na comissão de finanças e orçamento. Talvez você ter ali alguém que seja contador, economista, né? E talvez não tenha. Como disse o Kim, o único preceito é ser vereador. Então, se a pessoa até for semi-analfabeta, fez o teste lá e entrou, ela pode estar nessa comissão mais importante. O que precisa ter é assessoria que preste do vereador, né? Nem contar especificamente com a da casa. Da casa, obviamente, faz parte, mas você, quando é vereador, independente se você é um semi-analfabeto ou alguém com curso superior, você tem que estar cercado de bons assessores, justamente para quando você for fazer um projeto e encaminhar para a CCJ, ele já vá com certeza ali de um auxílio de um advogado ou de alguém que entenda, faça uma pesquisa antes para o projeto passar. Precisa de assessoria, né? O vereador pode ter as suas condições limitadas, mas a sua assessoria precisa ser boa. Né? Vamos lá. Fernando Tupan, quero te ouvir sobre esse assunto. Paulo Caetano, o Aguinaldo e o Kim foram cirúrgicos. Você não precisa ter um curso de direito para comandar a CCJ. Se você for numa reunião de uma comissão de Constituição e Justiça, você não vê nenhum advogado de peito aberto falando. Ele geralmente puxa o projeto, lê o parecer, é sempre assim. O vereador, eu nunca vi um vereador pegar e fazer um parecer de qualquer projeto. Geralmente a sequência é o seguinte, passa pelo Projúris, o Projúris analisa, e o pessoal do gabinete, se, por exemplo, o cara for um analfabeto, que vocês estão falando que possa presidir isso, ele vai ter um advogado que vai ajudar, ou vai ter uma pessoa, ou um jornalista, porque a única coisa que você faz, geralmente, é reescrever o que a Procuradoria-Geral te indicou. E se você não concordar, você pega, vai no Google ali, que você consegue qualquer coisa. Pelo amor de Deus, não tem que ter curso de direito, não, para ser presidente da CCJ. A única coisa que eu estou inculcado aqui, Paulo Caetano, é o que você falou do Mário Socal, que teria indicado o novo membro da comissão. Geralmente, quem indica são os líderes dos partidos, tudo proporcionalmente às cadeiras que eles têm. Aí o Mantovani possivelmente entrou com apoio de outros partidos. Foi assim, Rigon? Acho que perdemos a conexão com o Tupã. Vamos lá. Ó, Kim, é tweet só.
Tá, o Flávio Mantovani, uma vez, a última vez que ele esteve aqui, né, ele foi entrevistado, ele falou sobre a questão de ganhar mais e ganhar menos, né, ou a questão do chefe de gabinete, que acaba ganhando mais que o vereador. Tá aí, o chefe de gabinete, na verdade, é para colocar uma pessoa técnica lá, que possa, quem sabe, ser um advogado, quem sabe ser uma pessoa, pelo menos, formada em direito, justamente para auxiliar o vereador. Então tá aí uma das justificativas, talvez, não sei, né, óbvio que eu não posso dizer nada referente ao algo concreto, mas pode ser uma justificativa. Então, como o Agnaldo colocou, assessorar o vereador, que não precisa ter requisito mínimo no caso do ensino superior, etc., talvez ali os seus assessores podem ser técnicos. Só deixa eu colocar o único chefe de gabinete que é advogado está respondendo processo por improbidade na promotoria. Foi denunciado pela promotoria, é da Câmara. E ele é advogado. Isso não resolve nada. Não, para do cara ser, eu não sei. Não, só para acrescentar. Não, mas a vida privada e o que ele faz com... Mas que tem, não, vida mas privada? é que realmente, A porque improbidade sendo é membro do pública. CCJ... Rigon, sendo membro do CCJ, ele vai auxiliar o vereador. Agora, o que ele realmente acaba fazendo fora, o problema é a dele. gente sempre fala, isso. eu aprendi ao longo dos anos aqui com vocês, que é o seguinte, nós temos parlamentares de tribuna, parlamentar de comissão... De rede social. Tem parlamentar aqui em Maringá de rede social também. Parlamentares, eles cada um tem um tipo de atuação. E é óbvio, o Rigon falou no início aqui, a atuação do Bravinho é muito mais social. Muito mais social. E essa comissão é a comissão perfil, mais é o importante. perfil. É o Tá perfil bom, do é perfil, cara. ok. Mas é pra ser vereador assim? Tem que ser assim? Cada um tem um tipo Tem que de ser agir assim. na Câmara Tem que aqui. ser assim. Entendo. Ok, Não, então, o social. O que Kim, é? Assuma, passa Políticas da assistência gerais tem social, mais a ver. então. Políticas Seja gerais. secretário da Tem assistência mais a ver. social. perfeito. Viu, só para colocar, existe além da assessoria legislativa, uma assessoria só para comissões permanentes da casa. Tá? Então são 2 tipos de assessorias que a Câmara tem. E para lembrar, só a título de curiosidade, pelo amor de Deus, eu não estou criticando ninguém. Você não tem coragem? Ele fala que não tem coragem para eu dizer. Tá na Mas é o xixi, seguinte, bicho. em 2004, o juiz eleitoral René Pereira da Costa abriu um processo contra o Bravin. Aquela alegação de que ele não sabia ler e escrever. Ele acabou passando, acabou se aprovando. Ah, ele Mas aprovou. houve Então uma tá tudo abertura certo. de um processo. Mas ele fez prova? Houve abertura de processo. Hã? Ele fez prova? Dizem que vai. Acho que fez. Ah, né? você não Fez, tem fez. coragem de falar? Eu não sei. Não, mas ele passou, acabou tanto que é Então vereador pronto, é até hoje. vereador. É. Acho que é o 8º mandato, é isso, Aguinaldo Vieira? 8º mandato, vai pra mais um É, ainda. a cidade gosta do Bravinho, acabou. Sim, Floriano gosta do Bravinho, acabou. Bravilândia. Aquele cabelo e tudo, aquele Não cabelo tem, e ó, tudo. não é disso que nós estamos falando aqui. Estamos falando só de afeição. Você, por exemplo, Kim, você é um cara que tem muita afeição para me arrumar confusão aqui. Fiz aniversário Se ontem, você obrigado a todos. exatamente. Vamos lá.